Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma noite para a gente continuar falando aí desse assunto que tomou conta do planeta, trazer aí algumas relações com a espiritualidade, algumas possíveis causas, né, do que gerou essa pandemia a nível mundial. E eu sempre me apoio nas obras sérias, né, nas obras espíritas, em Kardec, nas obras de Chico Xavier. Separei aqui algumas leituras para poder fazer alguma correlação com tudo isso que está acontecendo. E nesses momentos de quarentena, não sei como é que vocês estão aí, porque eu não sei se é pior ter uma esposa que cozinha bem ou que cozinha mal, né? Porque às vezes a gente reclama durante os dias normais, né? Ah, não, minha mulher não faz um prato gostoso dessa maneira, né? Aí você fica em quarentena com a esposa que cozinha bem. Eu não sei com quantos quilos a gente vai ficar depois dessa quarentena. Deus permita que isso acabe logo. E além da dificuldade em fazer exercícios, né? Porque ficar dentro de casa não é, conforme um amigo meu me disse hoje, que iria sair às 5 da manhã para poder fazer caminhada, corrida, porque não estava aguentando. Eu peguei e disse para ele assim: ô Otávio, você sabia que você saindo às 5 da manhã, você pode sofrer algum tipo de acidente, você pode se machucar, pode, sei lá, né? Tudo é possível, e ter que ir parar num hospital? E ele, nossa, René, é mesmo, né? Eu falei, pois é para ficar em casa mesmo, é só você perguntar para algum médico se pode fazer caminhadinha ou corridinha 5 horas da manhã, ou 8 horas da noite, ou o horário que seja, né? Hoje eu nem tive o cuidado, ou nem assim também, por tentar ficar vibrando assim, com esperança e com fé, né? Eu nem consultei as notícias, não sei como que foi o dia na Itália, não sei como que foi o dia nos outros países, né? No Brasil eu vi que teve já um crescimento, mas ainda dentro do esperado. O ministro nos pede que essa semana que fiquemos mesmo em isolamento, porque vai ser a semana fundamental para que não haja uma explosão aí, como se espera caso a gente não cumprisse as quarentenas, né? Então eu tô vendo aí cidades se mobilizando, estados se mobilizando. Eu acho que tá muito legal isso que estão fazendo, tem que fazer mesmo. A questão econômica a gente vai dar um jeito depois, porque quanto mais rápido a gente se mobilizar, mais rápido a gente passa por isso. Porque daqui a pouco o Brasil abre pelo menos o lado interno e continua com o lado externo fechado, até as coisas se melhorarem pelos outros países também. Então, assim, eu estou com uma expectativa boa, por mais que a gente ainda não teve o aumento, não chegou ainda no olho do furacão, né? Mas tem tudo para que o Brasil tire isso de letra, né? E se Deus permita que não só o Brasil, os outros países também, né? Hoje até falou-se aí de uma cura, mas ainda não é cura, mas conversando com a doutora Adriana, que é uma amiga minha, e ela disse que não é a cura, mas que é um passo, que a cura pode estar próximo realmente desses medicamentos, né? Então, com certeza, em breve teremos boas notícias. A gente não pode ter dúvida de que a espiritualidade, de que Jesus está conosco, vibrando, trabalhando muito mais do que nós para que isso aconteça. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Tudo isso que estamos passando é por culpa nossa, por culpa do nosso egoísmo, por culpa das diferenças sociais, por culpa das autoridades prepotentes, da agressividade, da guerra, de eu mando, eu posso, você não sabe com quem que você está falando, da individualidade, de maneira geral do egoísmo que tomou conta do planeta. Então não vamos pôr culpa em Deus, pôr culpa em China, tem um monte de gente falando que a culpa é da China, que para de isso, que nada, se não viesse da China, vinha da Malásia, vinha do Nepal, vinha do Japão, vinha daqui mesmo. Quando o planeta tem que passar por algo que envolva todo o planeta, a China só foi o gatilho, nada mais do que isso. Então, assim, oremos por eles, porque eles vão nos ajudar muito e continuar nos ajudando. São irmãos muito queridos que a gente deve muito a eles. Então, eu separei aqui algumas leituras, né? E na parábola do jovem rico, que eu acredito que Jesus queria tanto que a gente estudasse essa parábola, porque ela está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Ela só não aparece no de João. Então, o que essa parábola tem a ver com o que está acontecendo? Vamos lê-la. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna?
Vida eterna naquela conotação, né, de 2000 e tantos anos atrás, de paraíso, de ficar num lugar tomando suco, limonada e sol e de perna para cima, né? Jesus respondeu-lhe: por que me chamas de bom? Bom só é Deus. Aí você vê que Jesus, antes de responder, já corrige ele, né? É importante sempre que a gente for responder algo, a gente vê se a nossa resposta está de acordo com o total da pergunta. Então Jesus, bom só Deus, já começa por aí, já dá um corte nele, né? Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos, cumpra os mandamentos se você quer ter a vida eterna. Que mandamentos? E aí Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, mentira, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí vamos pegar aqui um por um desses que Jesus cita aqui, que não são todos, ver se a gente está cumprindo eles. Não matarás. A gente continua matando ainda pelo planeta, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, não só no nosso país. As guerras continuam matando. O álcool continua matando. A violência urbana, os assassinatos, homicídios, feminicídios, latrocínios. Então o ser humano continua matando? Sim, né? O ser humano continua matando muito. Não adulterarás. O ser humano continua se adulterando, se prostituindo? Muito, né? Eu vou pular essa. Não mentirás. Não levantarás falso testemunho. A gente ainda mente muito, né? Mentimos até para as nossas crianças. Papai, telefone para você. Não, minha filha, fala que eu não tô. Depois ela cresce, mente. Você vai perguntar, mas eu te eduquei tanto, por que você mentiu para mim? Aí você vai lembrar, nossa, quando ela atendia o telefone, eu falava para ela dizer que eu não tava. Honrar teus pais, teu pai e tua mãe. A gente tem honrado nossos pais materialmente, a gente tem dado o carinho que eles merecem, o cuidado que eles merecem, inclusive o cuidado material e financeiro, né? Eu conheço algumas pessoas que elas têm um ódio do passado, né? Uma vergonha do passado, porque são pessoas hoje de sucesso nas suas profissões e alguns nem falam com os pais. E eles têm ódio do seu passado, como se os pais pudessem ter dado algo mais para eles. E olha o absurdo disso, pessoas que estão hoje bem colocadas nas suas profissões, profissões de alto galardão, pessoas que hoje financeiramente estão bem resolvidas, e ao invés de olhar para trás e agradecer as dificuldades, porque foram aquelas dificuldades que levaram eles para esse patamar onde eles estão hoje. E eles fazem um movimento egoísta, contrário de olhar para trás e culpar os pais, às vezes não tiveram a condição de estudar como eles tiveram, não tiveram a oportunidade de ficar só por conta do estudo, e hoje, devido à sua profissão, ao invés de agradecer aos seus pais com todos os defeitos que eles podem ter, eles olham com raiva para o passado, como se a situação difícil no interior, aquela pobreza que não faltava comida, né, mas que não tinha luxo, fosse algo vergonhoso. E muito pelo contrário, tudo na nossa vida se encaixa, essas dificuldades. Por isso que a gente não pode amolecer muito com as crianças, com os nossos filhos. Eu quero ver se amanhã eu falo disso, né? Porque é muito importante a gente, nesses dias que nós vamos conviver com eles, a gente tem que ter noção de algumas coisas que está acontecendo e que a gente está fora da casinha e que agora, dentro da casinha, obrigatoriamente, talvez a gente possa reparar um pouco mais. Eu vejo se amanhã eu falo sobre isso. Eu já até separei aqui o material. Hoje eu acho que não vai dar tempo, senão fica muito longo. Então essa gratidão que a gente tem que ter pelos pais, até para a gente poder passar isso para os nossos filhos e não facilitar muito com eles, né? Já que hoje talvez a maioria de nós esteja numa condição financeira um pouco melhor do que nossos pais. Então a importância disso, né? Honrar os nossos pais. Honrar não só financeiramente, né? Agradecidos a eles por tudo que fizeram por nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa que eu acho difícil, viu? A gente, nessa individualidade, nesse egoísmo que a gente vive, a gente está honrando o próximo, a gente está fazendo para o nosso próximo, está respeitando o próximo, está fazendo o bem que a gente pode, né?
Kardec tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 532, que eu acho ela fantástica, né? Que às vezes a pessoa tem dúvida do que é fazer o bem, do que é fazer o mal, e Kardec pergunta isso para os espíritos. E eles respondem: o bem é tudo aquilo que você quer para você. É tudo que você quer que seja feito para você. Então, olha que bom. Como é que você vai fazer agora saber que você está fazendo bem? Como que é que você vai estar fazendo bem para outra pessoa? É só você fazer aquilo que você queria que ela fizesse para você. Então, você vê que é tudo, né? É muito fácil, muito simples, né? Não de agir, né? Mas da gente saber, né? Então, o moço, depois de Jesus falar para ele dos mandamentos, o jovem replica: eu tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Aí Jesus falou assim para ele: então tá bom, você está cumprindo todos esses mandamentos e queres ser perfeito? No caso aqui, Jesus fala em ser perfeito, assim, quer evoluir? Quer dar um salto na sua evolução? Vende tudo que você tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa... porque Jesus falava em parábolas para o pessoal da época, então não se preocupa aí que você não precisa sair vendendo tudo que você tem, não. Calma. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho. Foi embora, porque possuía grandes fortunas. Jesus disse então para os seus discípulos: em verdade vos digo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, mais uma coisa eu vou te falar: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembrando que nessa época, camelo, da tradução do hebraico, era uma corda que se usava para amarrar embarcações. Não é o animal camelo, é uma corda. Então, seguindo aqui nesse capítulo 16, qual a relação que a gente faz, né, dessa leitura que a gente teve, da observância dos mandamentos, né? A gente vê que o mundo está totalmente fora da casinha, que não é difícil acontecer algo que venha a chamar a atenção de todo o planeta, porque o corona não veio só na China nem só no Brasil, ele está em todos os países, né? E aqui no livro Ação e Reação, da coleção de André Luiz, tem um capítulo que se chama Resgate Coletivo, né? Que são quando várias pessoas morrem ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora. E o instrutor aqui, de André Luiz, fala: a dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas coletivas. Então a importância disso, né? Então, para corrigir algo que estava errado em todo o planeta, deveria ser lançado algo que alcançasse todo o planeta. Então, seguindo aqui com o Evangelho, o que o item 7 fala, né? Na utilidade das riquezas, né? Porque você não precisa preocupar e achar que você tem que vender todos os seus bens e distribuir com os pobres. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Até porque Jesus nunca condenou a riqueza. Ele condenava o mau uso da riqueza. Aquela que só nós tiramos proveito, que a gente não pode usar em detrimento de ninguém, só para nós. Então é a riqueza egoísta, né? Então, aqui nesse item, Kardec fala: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo, do planeta. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. A gente hoje tem mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. E vendo aí, né, a quantidade de cidades pequenas ainda, tranquilas, a gente sabe que o planeta ainda cabe muitas pessoas, né? Emmanuel, no livro O Roteiro, né, no Grande Educandário, o capítulo Grande Educandário, fala que existem mais de 22 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Então, a gente não precisa ter medo de que vai morrer todo mundo, de que o mundo vai acabar, porque aqui os espíritos nos falam, inclusive, sobre isso, né? Do nosso trabalho em deixar o planeta pronto para receber muito mais gente. Não é só o que está aqui, não. Então, fiquem tranquilos. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir obstáculos materiais. Olha o que o corona está fazendo.
que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Vão existir muitas mudanças nas relações internacionais depois que essa pandemia passar. Com certeza. Vai ficar a lama, vai ficar a sujeira, mas a gente vai ter que limpar. No Livro dos Espíritos, nós temos aqui... eu separei 3 questões. Eu separei na lei de destruição, que está lá no livro 3º, capítulo 6, na questão 738b de bola, que às vezes Kardec não respondia tudo em uma questão e criava ali o item B. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Mas nem por isso as pessoas... O que ele está falando? Eu vou morrer, não era a minha hora, eu vou morrer. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soada a hora da partida. Eu falei isso aqui ontem, né? A única diferença em caso de flagelos, de grandes pandemias, é que parte ao mesmo tempo o maior número de pessoas. Então, assim, nesses casos, né, de mortes coletivas, de resgates coletivos, né, o que acontece é que mais pessoas morrem da mesma ocorrência, né? E aqui no Ação e Reação, André Luiz também comenta aqui de vários espíritos, né? Muitos espíritos se habilitam antes de reencarnar para serem, para trabalharem, como é que ele diz aqui, em favor do progresso da ciência médica, da indústria, da engenharia, da aeronáutica, da marítima, né? Eles se habilitam para desencarnarem, espíritos compromissados, né? E eles se habilitam, porque imagina quantas pessoas, né? Por esse sofrimento, por essa quantidade de mortes, né? A medicina vai dar um salto, com certeza, os cientistas, todos aí trabalhando, virando noites para poderem tentarem minimizar o estrago, né? Então, até mesmo esse tipo de situação vem para dar para empurrar o progresso na área da medicina, na área da ciência, né? E na questão 741, que ela também tem bem a ver com o que a gente está falando, é permitido ao homem afastar-se dos flagelos que o torturam? Em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe em maior ou menor grau o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Talvez isso poderia ter um estrago muito menor se a gente não fosse tão egoísta e tão negligente. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente as pestes, a fome, que a gente já passa pela fome há quantos anos? Ninguém falava dela, do tanto que está falando agora da peste, que a peste vem e arrasta rico, pobre, de todos os países, né? Enquanto a fome fica lá na África e alguns estados de alguns países subdesenvolvidos, né? Fica mais setorizada. Agora a peste não, ela vem e hoje com aviões, com essa facilidade de transporte, ela se espalhou por todo o planeta, né? As inundações, as intempéries fatais, né? Então, mais uma relação, né? E no outro item da lei de progresso, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Kardec está perguntando se a humanidade sempre vai evoluir de maneira lenta e progressiva. Progressiva sim, né? A gente só anda para frente, né? Sempre evoluindo. E os espíritos nos dizem que evoluímos, né, em inteligência e em moral, né? Não necessariamente, porque às vezes a gente vê pessoas de extrema inteligência fazendo bomba, veneno, matando.
Como existem pessoas nesse momento aumentando o preço das coisas, tramando assaltos, roubos, né? Tem de tudo nesse mundo, né? Aí, o que os espíritos nos dizem? Deus, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, a gente dá uma estacionada, faz aqui um time, tá tudo bem, vamos aproveitar da nossa riqueza, da nossa condição social, praia, não sei o quê, vamos esquecer os outros irmãos. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos. Você vê que as pestes não são coisas assim a cada década, são a cada quase milênios, né? Séculos. Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que os transforma. A gente não tem dúvida de que essa pandemia vai transformar a gente muito, né? Nossos valores, né? Nossos gostos, né? Nossa espiritualidade, quantas pessoas se aproximando de Deus, quantas pessoas orando dia e noite, os evangélicos, né? Cada um da sua maneira, a coisa linda que está acontecendo, nunca nos aproximamos tanto de Deus como agora. E aí, Kardec sempre, depois que os espíritos respondem, ele faz algum tipo de colocação revisada também pelos espíritos, né? O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem no seu interesse material. Tem muita gente que tá achando tá preocupado só com o estrago material, com a minha empresa, com a bolsa, né? Aí Kardec fala, aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera depois de a ter agitado com violência. Então não tenhamos dúvida que depois desse furacão, depois dessa tempestade, o ar vai ficar mais úmido, o ar vai ficar mais limpo, nossos pensamentos serão melhores, nos preocuparemos mais uns com os outros, não tenhamos dúvida disso. Então continuemos com fé, com esperança. Jesus está no controle de nossas casas, de nossas vidas, no controle dos homens de gênio, dos homens de ciência, dos políticos inclusive, que vão servir de instrumentos para o bem nesse momento. Então eu continuo vendo pessoas postando coisas de política, brigando na internet. Parem com isso e vamos vibrar pelo bem, vamos puxar a carroça para frente, deixa de ser teimoso. Então um abraço no coração de todos vocês e se Deus quiser e a espiritualidade permitir, traremos mais algumas reflexões amanhã. Fiquem todos em paz.